Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e a gente vai seguir aqui agora nesse segundo bloco de tutela provisória, visando o teu exame de ordem. Então vamos seguir aqui com o bloco número 2, né, o segundo e o último bloco sobre o tema da tutela provisória. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tutela de urgência cautelar. Eu disse para você que a tutela provisória era um gênero com duas espécies, urgência e evidência. A de urgência poderia ser cautelar ou antecipatória. Antecipatória já falamos no bloco 1. Agora a gente fala da tutela cautelar de urgência, na sequência a tutela de evidência, que será sempre satisfativa. Então olha lá, primeira coisa, a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? Primeira coisa, eu estou falando da tutela de urgência cautelar quando eu peço ela antes de fazer o meu pedido principal. Por quê, professor? Porque se ela for incidental, ou seja, se eu já tenho um pedido principal elaborado, e no meio desse processo eu faço um pedido cautelar, é uma petição simples, mostrando probabilidade do direito, mais o risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano, ok? Agora, se eu estou iniciando o meu processo e já de cara a situação é urgente, já naquele momento é necessária a proteção do direito de forma urgente, aí é diferente. Aí eu faço uma petição inicial, porque é assim que eu vou iniciar o meu procedimento. Mas cuidado, é uma petição inicial voltada para o quê? Voltada para a proteção do direito futuro e não para a satisfação. É por isso que eu vou indicar o quê? A lide e seu fundamento, claro, o que está acontecendo para o juiz entender, a exposição sumária do direito que eu quero proteger e o perigo de dano. Em resumo, nessa primeira petição, claro, a par dos requisitos da petição inicial, tais como o valor da causa, por exemplo, eu tenho que colocar, além disso, o quê? A exposição da lide, o que está acontecendo, os fundamentos para o juiz entender, o que é que eu quero proteger e o risco, né? O risco ou o perigo de dano, justamente para caracterizar a urgência que é necessária nesse tipo de procedimento, tá? Segundo ponto importante, a questão da fungibilidade das tutelas de urgência. Pelo seguinte, professor, se eu peço uma tutela de urgência de natureza cautelar, mas eu me equivoco, na verdade não seria cautelar, seria antecipatória. O que o juiz faz? Olha lá. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput, né, o pedido de tutela cautelar, tem natureza antecipada, o juiz observará o procedimento antecipado. Em resumo, pediu uma coisa, ele acha que cabe na verdade outra, ele pode me dar essa outra, desde que os requisitos estejam presentes e aí ele respeita os requisitos daquilo que é o correto. Tanto é assim que o enunciado 45, tá? Esses enunciados que eventualmente eu menciono em aula, são os enunciados do Conselho da Justiça Federal, tá? E por que é importante esses enunciados? Porque o CJF, o Conselho da Justiça Federal, ele é presidido e formado, na grande parte dos seus membros, por ministro do STJ. Então, é um posicionamento importante, não é súmula, claro que não, são posicionamentos doutrinários que são discutidos em jornadas de direito processual civil lá no STJ, mas como a composição desse conselho ela é praticamente em grande parte dos membros do STJ, a tendência é que sejam posicionamentos que eles venham a seguir, tá? E o que é que eles dizem? Ó, aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer às partes sobre o regime processual a ser observado. Quer dizer o seguinte, você pediu tutela de urgência cautelar, mas eu entendi que era antecipatória. Eu posso até te dar antecipatória, mas eu tenho que deixar claro, então, que isso daqui vai seguir o regime da tutela antecipatória. E o contrário também. Eu peço antecipatória, ele acha que é cautelar, ok, ele pode me dar pela fungibilidade, porque os requisitos são os mesmos. Só que ele vai deixar claro para mim, ó, o procedimento não vai ser o da antecipatória conforme você pediu. Vai ser o da cautelar, que é o correto para esse caso aqui, tá? Passada essa ideia da fungibilidade,
Como é que é o procedimento? Eu fiz a petição lá, né, professor? Fiz. É muito parecido com o que a gente tinha antes, no CPC antigo, tá? A diferença básica é que há somente uma ação, somente uma sentença. Porque antes você tinha um processo cautelar, com petição inicial, citação do réu, defesa do réu, produção de provas eventualmente e uma sentença cautelar. Depois, uma ação principal, com petição inicial, citação, contestação, provas e sentença. Agora não. Você tem um processo só. Primeira fase cautelar, segunda fase, processo de conhecimento. Primeira fase, o réu é citado para se defender do quê? Do pedido cautelar. E o juiz vai dar uma decisão cautelar. Mas não é uma sentença. É uma decisão interlocutória. Feito isso, conseguir aquilo, eu vou entrar, então, eu vou elaborar, então, o meu pedido principal. E aí, esse réu, obviamente, vai ter condições de se defender sobre esse pedido principal, mas não vai mais ser citado para se defender. Por quê, professor? Ora, por uma razão muito simples. É um processo só, ele já foi citado antes. Ele vai simplesmente ser intimado para se manifestar, intimado para se defender sobre esse pedido principal que agora foi elaborado. Então, o que muda do CPC antigo para o novo é basicamente isso. Antes eu tinha uma ação cautelar e uma ação de conhecimento. Agora eu tenho uma ação com, primeiro momento, um pedido cautelar, segundo momento, um pedido principal. Primeiro momento, uma defesa específica para o cautelar, segundo momento, uma defesa para o pedido principal. E claro, não vou ter duas sentenças, vou ter uma decisão interlocutória e depois uma sentença. Não vou ter duas citações, porque eu não vou ter dois processos. Primeiro eu cito e depois simplesmente eu intimo. Beleza? Então eu vou lá e repito, e agora vou esmiuçar esse procedimento que eu generalizei para você aqui, ó. Então o réu será citado para em 5 dias. Esse é um prazo sacana na prova. Por quê? Quando a gente pensa em prazo em citação com prazo para alguma coisa, é natural a gente lembrar dos 15 dias, que é o prazo tradicional do procedimento comum. Aqui são só 5 dias que você tem para se defender, tá? Só que olha lá, para contestar o pedido cautelar. Então a defesa tua é baseada no pedido cautelar, só, tá? Não sendo contestado, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Claro, é uma revelia? É, mas só para o pedido cautelar. Então ele disse que tem urgência, eu não contestei, presume-se a urgência. Acabou. Mas não quer dizer que eu vá perder a demanda, pode ser que lá no final descubra-se que eu estou certo. Então a ausência de contestação aqui só afeta o pedido cautelar e não o pedido principal, que ainda nem foi feito, né? Contestou, aí é procedimento tradicional, procedimento comum, eventual produção de provas e sentença, tá? Quando o juiz te dá a tutela cautelar, dá a tutela cautelar para o autor, ele diz, olha, é provisório. Agora você precisa ir atrás de uma decisão definitiva. Como? Elaborando o pedido principal. É por isso que a lei diz, ó, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos, ou seja, não precisa uma ação nova, tá? Em que foi deduzido o pedido cautelar, não dependendo de novas custas processuais. Por quê? Porque você já fez lá o teu pedido, a tua petição inicial anteriormente, tá? E aí só um adendo importante, professor, quando eu faço a minha petição inicial do pedido cautelar, eu ponho o valor da causa, claro, como qualquer petição inicial. E eu ponho o valor da causa do quê? Do pedido principal. Porque é ali que você vai recolher as custas de todo o processo já, as custas iniciais. Por isso você não precisa recolher novas custas aqui. Então eu não posso fazer o pedido, o valor da causa, colocá-lo com base no pedido cautelar. Tem que fazer o valor da causa com base no pedido principal, tá? Avançou. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Você tem essa possibilidade. Se você fizer isso, aí o cara já se defende de tudo naquele momento. Mas se não, né? Se você fez o pedido só cautelar, ele só se defende do cautelar naquele momento, tá? Apresentou o pedido principal, o que acontece? O procedimento segue o procedimento padrão. E o procedimento padrão vai nos prever o quê? Olha lá. Intimação das partes, ó, e olha o detalhe.
Por que intimadas e não citadas? Porque elas já estão no processo. O autor, porque ele já ajuizou a demanda, e o réu, porque ele já foi citado para se defender do pedido cautelar, tá? E aí o procedimento nosso, ele fala, para audiência de conciliação ou de mediação, tá? Por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação. Somente depois é que haverá a apresentação de contestação do pedido principal. Por quê? No nosso sistema funciona assim. Antes da contestação, você tem a realização de uma audiência de conciliação e mediação. Para quê? Para tentar resolver aquele problema por meio de um acordo, por meio de uma conciliação. Agora, cuidado. Professor, eu sempre terei essa audiência? Não. Nas causas em que não se admite a autocomposição, ou seja, nas causas em que os direitos em discussão são indisponíveis, tá? Não marca-se essa audiência. E nas causas em que o direito é disponível, mas as partes não querem a audiência, o juiz também não marca. Agora, como é que eu, juiz, posso adivinhar? Como é que eu, juiz, vou saber que eles não querem a audiência? Eles dizendo. Basta o autor, na petição inicial, dizer que não tem interesse na realização da audiência, e basta o réu, com uma antecedência mínima de 10 dias à realização dessa audiência, dizer o mesmo. Se nem autor e nem réu querem audiência, eu não marco. Se não marcar, aí a parte já abre para ela o prazo para a apresentação de sua defesa. Tá? Professor, imagine que o autor tenha dito que não quer audiência. Eu, réu, protocolo um pedido dizendo que também não quero. Quando começa meu prazo? Dia útil seguinte à data dessa petição, do protocolo dessa petição, onde você diz que não tem interesse na realização desta audiência. Beleza? Tranquilo? Para encerrando o tema, é importante tratar da cessação da eficácia da tutela cautelar. Por quê? O juiz me deu uma tutela cautelar, está protegendo o meu direito, certo? Certo. Mas é evidente que essa proteção ela é provisória, porque isso é uma tutela provisória. Então eu não posso ficar com essa proteção ad eternum. Tem momentos em que essa medida cessa a sua eficácia, ou seja, os seus efeitos são cessados. Agora, em que momento é que isso ocorre? Olha o que diz a lei. Quando o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Então, eu protegi o teu direito e você não fez o pedido principal. Em 30 dias, que é o prazo legal, cessa aquela proteção. Por quê? Gente, se fosse tão urgente assim, você não ia perder o prazo de 30 dias. Eu protegi o teu direito. Aí te dou 30 dias para você entrar com o pedido principal e você não entra? Então, vamos cessar aquela medida, né? Aquela eficácia daquela medida será cessada nesse caso. Tá? 2. Quando não for efetivada dentro de 30 dias. Então, eu te dou a medida, só que ela precisa ser efetivada. Por exemplo, eu bloqueio um carro e determino que esse carro fique depositado num lugar, aguardando o processo. E eu digo assim, autor, intimo você para fornecer o endereço da onde está o carro para que eu possa localizar, pegar e levar para o lugar. Eu não falo nada. Senhor, mas e se eu não souber? Se não souber é outra coisa, você vai dizer para o juiz. Mas simplesmente você silencia. Você não toma as medidas para efetivar. Nesse caso, também vai haver a cessação da eficácia. E por fim, quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo em resolução do mérito. Por quê? Vejam comigo. Para eu conseguir a tutela cautelar, eu preciso de probabilidade do direito. Certo? É um dos requisitos. Se lá no final tem uma sentença dizendo que eu estou errado, o meu direito é provável? Não. O meu direito agora se tornou improvável, porque tanto é que eu perdi. Então, nesse caso, cessa a eficácia da medida. Se ele extingue sem resolver o mérito, também. Extinguiu sem resolução do mérito, evidente que tem que cessar a medida. Então, a ideia é a seguinte, não faz sentido eu manter
os efeitos, manter a eficácia de uma medida cautelar quando o pedido principal já foi perdido ou já foi extinto sem a análise do mérito, tá? Beleza? E professor, cessou a eficácia da medida. Perdi. A cautelar foi lá e teve cessada a sua eficácia. Eu posso refazer o pedido cautelar? Pode. Mas somente se você tiver um novo fundamento. Ah, eu tinha uma urgência no sentido X. Você não pode usar a mesma urgência para refazer o pedido quando houve cessação da medida. A ideia é a seguinte, eu já te dei a medida. Você deixou ela cessar a eficácia. Agora você vai refazer o pedido com base no mesmo fundamento que eu já tinha te dado? Não, isso não pode, tá? E por fim, muito importante, palpite de prova, o contido no artigo 310. Esse artigo, ele é uma cópia quase que literal do antigo artigo 810 do Código, que falava sobre o mesmo tema e que se discute muito. A decisão proferida em caráter de tutela cautelar faz coisa julgada? Quero dizer o seguinte: quando o juiz decide o pedido cautelar, vincula ele no julgamento do pedido principal. Exemplo, eu digo assim, juiz, esse cara me deve, tá? E estou com medo que não tenha patrimônio para me pagar no futuro. Demonstro a urgência, mas o juiz fala, olha, é urgente, mas para mim não está claro que você tem direito ao crédito. Ou seja, para mim não está claro que o seu direito é provável, portanto, indefiro a medida. Mas ainda assim a parte propõe o pedido principal, que é a ação de cobrança. Será que lá no futuro o juiz pode reconhecer que eu tenho direito ao crédito? Mesmo num primeiro momento tendo dito que eu não tinha, ou que eu aparentava não ter? Pode, tá? Pode. Então, o resultado do pedido cautelar, a resposta que o juiz dá ao pedido cautelar, não vincula esse mesmo juiz no julgamento do pedido principal. Mas isso é regra. E como toda regra, a gente tem exceção. Vamos dar uma olhada lá. 310 vai dizer isso. Ó, o indeferimento da tutela cautelar não obsta, então não impede, que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, o fato de eu ter perdido o pedido cautelar não significa que eu não possa fazer o principal. E mais do que isso, não significa que se eu fizer o principal eu vou perder também. Agora, dependendo do motivo que eu perdi o cautelar, aí sim. Salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Então eu vou lá e digo assim, juiz, esse cara me causou um dano e tem um dever de indenizar. E junto toda a documentação provando esse dano. E junto elementos que convencem o juiz de que aquilo é urgente. De que se não bloquear patrimônio desse cara agora, lá no futuro, pode ser que eu não consiga receber a minha indenização. Tá? O juiz olha e fala, realmente, Guilherme, você sofreu dano. Parece muito mesmo que o causador do dano foi o réu. E parece muito mesmo que foi injusto o que ele fez. Que ele cometeu um ato ilícito. Além disso, me parece urgente a situação. Porém, esses danos foram causados no ano de 2004. Nós já estamos em 2017 e você está cobrando isso agora? Não. Não há o direito que você está alegando porque já prescreveu a tua pretensão. Ponto. Se eu não recorrer dessa decisão, ou recorrer e perder o recurso, eu não posso fazer o pedido principal. Porque se eu fizer, o juiz vai dizer, já disse que o pedido principal está prescrito. Que a pretensão a esse pedido principal está prescrita. Tá? Então, se o motivo do indeferimento do pedido cautelar for prescrição ou decadência, isso impede que você elabore o pedido principal. Ok? Tranquilo? Avança para falar sobre o último tema da tutela provisória. Esses 10 minutos aí que a gente tem de aula, acho que a gente consegue até encerrar, quem sabe um pouquinho antes. Talvez o tema mais novo ou aparentemente novo
do Código de Processo Civil no que toca à tutela provisória. Eu digo aparentemente novo, porque a gente já tinha tutela de evidência no Código, tá? Só que a gente não tinha esse nome explícito no CPC antigo e agora ele aparece, tá? A ideia da tutela de evidência é a seguinte: não faz sentido aquela pessoa que provavelmente tem o direito, que muito provavelmente está certa, fique o tempo todo do processo esperando as coisas acontecerem sem ficar com o bem jurídico. Em resumo, o processo tradicional, ele sempre culpou o autor. O autor sempre arca com a demora do processo. Quero dizer o seguinte: eu estou atrás de uma indenização, eu estou atrás do meu carro, que não está comigo agora. O dinheiro não está no meu bolso, o carro não está comigo, está com o réu. Cada dia que esse processo demora, é um dia a menos que eu estou sem o meu carro, sem o meu dinheiro, e é um dia a mais, melhor, e ele é um dia a mais que está usufruindo de algo que aparentemente não é dele. Então por que eu não inverto isso? O que eu quero dizer é que quando um processo demora, quem perde com isso é o autor, normalmente. Porque ele não tem o bem jurídico com ele. Agora, o bem jurídico é essa caneta. Está na mão do réu. Se demorar 10 anos o processo, o réu vai ficar 10 anos com a caneta. E eu sei. Então o réu vai ficar usufruindo 10 anos da caneta. E eu vou ficar 10 anos sem ela. Agora, se eu tiver uma chance maior de eu estar certo do que ele, será que não é justo eu pegar a caneta que está com ele e passar para mim? E dizer: Guilherme, agora você fica com a caneta. Se demorar 10 anos, é você que vai ficar com o bem jurídico e não o réu. Ou seja, é o réu que vai ser prejudicado? Agora é. Mas é sacanagem com o réu? Não. Sacanagem é sempre prejudicar o autor. O que o código quer fazer aqui é, em algumas situações, diante da altíssima probabilidade de o autor estar certo, aquilo que eu chamo de evidência do direito, eu digo: autor, fica com você o bem jurídico agora, usufrua, é teu, até que acabe o processo. Quando acabar, eu defino. Mas como há uma chance muito grande de você estar certo, eu prefiro correr o risco de deixar com você do que com o réu. Porque há muito mais chance de o réu estar errado. E se o réu está errado, a consequência natural era tirar o bem dele e passar para você. Como essa chance é muito grande de você estar certo já agora, no início do processo, eu já te entrego o bem agora, tá? Agora, é claro, essa alta probabilidade do direito, aquilo que a gente chama de evidência, não decorre só de aspectos subjetivos, não é achismo do juiz, tá? A lei traz hipóteses, e é essas hipóteses que a gente precisa conhecer. Então vamos dar uma olhada lá. Todas essas hipóteses, ou aquelas que o código define como tutela de evidência. A gente tem outras no código que não estão com esse nome, mas nós vamos trabalhar com as hipóteses expressamente previstas em lei. Estão no 311. Olha lá. Regrinha do 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em resumo, não tem urgência. Eu não preciso de algo urgente para conceder a tutela da evidência. O fundamento aqui é outro. Eu só preciso de urgência quando a minha tutela é de urgência. Quando a tutela é de evidência, eu não preciso de urgência. Repito, o fundamento para a obtenção, para a concessão da tutela provisória aqui, não é a urgência, e sim a evidência, a altíssima probabilidade do direito em favor de uma das partes, tá? Quando, primeira hipótese, olha lá, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, tá? E aqui, deixa eu só dar uma olhada num negócio aqui. O enunciado 47 das jornadas, ele se aplica claramente a essa hipótese. Olha lá. A probabilidade do direito constitui requisito para a concessão da tutela da evidência,
fundado em abuso do direito de defesa ou em manifesto proposto por relator da parte. O que é isso? Voltando lá. Quando eu ouço o réu e verifico que ele está de sacanagem, que ele está se defendendo de forma abusiva, que a alegação dele é destituída de qualquer fundamento, ele só está se defendendo para ganhar tempo, eu posso antecipar e dar o direito para o autor, mas desde que o autor tenha apresentado algo que faça sentido. Ou seja, desde que haja a probabilidade desse direito. Então não adianta o autor me contar uma história lunática, o réu abusar da defesa, que eu vou antecipar. Não. Para o juiz tem que haver a probabilidade do direito, apesar da lei não deixar explicitado isso daqui. Tá? A segunda hipótese é uma hipótese em que o juiz pode conceder, inclusive, de forma liminar, ou seja, sem ouvir o réu. Olha lá. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O enunciado 48 das jornadas lá do Conselho da Justiça Federal, digamos que amplia as hipóteses, porque diz assim: é admissível essa hipótese também em caso de tese firmada em repercussão geral ou em súmula de tribunal superior. Quer dizer o seguinte: toda vez que você entra com uma ação judicial, alega fatos e direitos, sempre. Fatos provados por documentos. E a tua tese jurídica está fundamentada em julgamento de caso repetitivo do STJ, do STF, em súmula vinculante, ou, segundo o Conselho da Justiça Federal, em súmula tradicional de Tribunal Superior, ou em julgamento de repercussão geral, em resumo, julgamento de extraordinário no Supremo, toda vez que isso tiver acontecido, há uma chance muito grande de você estar certo. E se você provavelmente está certo, eu faço o quê? Eu antecipo o direito. E por que há essa chance de você estar certo? Ora, porque o fato você trouxe provado por documento, né? Uma prova muito forte. Salvo se esse documento for falso, mas a princípio eu não presumo que seja. E as tuas teses jurídicas estão fundamentadas em jurisprudência de Tribunal Superior. Nesses casos eu penso que provavelmente você está certo, então eu antecipo o direito em seu favor, tá? Posso fazer, inclusive, de forma liminar. Terceira situação. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Também pode ser concedido de forma liminar, e é uma hipótese que às vezes gera confusão, mas ela é simples, tá? Imagine que você tem um contrato de depósito. Exemplo, você foi num teatro, deixou o carro no estacionamento na frente do teatro. Estacionou o carro lá, deixou a chave, ele te entregou um canhotinho, um papel, uma prova escrita de que vocês têm um contrato de depósito, onde você paga uma quantia para ele que é depositário, e no momento que você quiser, você retoma o carro. Chega no final da peça, entrega o ticket e ele diz assim: não vou entregar seu carro. Como não vai? Não vou entregar. Fala: não, você está louco, você tem que entregar. Não, vou entregar. Você vai para o judiciário. Leva o teu comprovante, prova escrita do contrato, pede para o juiz que ele cumpra o contrato de depósito. O juiz vai dizer: opa, você tem uma prova documental, uma prova escrita disso. Eu não vou aqui presumir o contrário, eu presumo que isso é um documento válido e presumo que você esteja certo nesse momento. Então, intimo ele já para entregar o teu carro sob pena de multa. Provisoriamente, sempre, porque pode ser que ele prove que aquilo ali é falso, ele prove que nunca existiu esse carro, que é uma mentira, que o carro já foi entregue, sei lá. Ele pode trazer N alegações, por isso que é uma tutela provisória, tá? E por fim, a última hipótese que a gente tem está lá no inciso 4º, também desse artigo 311. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, você lê a petição inicial do autor, tudo que ele alegou está provadinho, todos aqueles fatos que constituem o direito dele estão provadinhos ali, ó, com documentos. Ou seja, o cara tá bem, hein? Provou tudo com documento. É aquilo que a gente chama de direito líquido e certo, né? Provou com documento. O réu vem e se defende, só história.
não me gera nenhuma dúvida, não impugna nenhum documento, diz que tem testemunhas que provam o contrário, muito genérico. Eu digo, então tá, você quer produzir prova testemunhal? Beleza. O autor já provou tudo o que precisava com o documento. Não é justo que o processo se enrole um tempão com prova testemunhal porque você só quer. Então beleza, vai se enrolar, vai demorar, mas eu pego o bem jurídico com você, réu, entrego para o autor. Aí fica com ele até acabar o processo. Tá? Vejam que na hipótese do inciso 4 e do inciso 1º, ele não pode ser concedido liminarmente, porque essas hipóteses demandam que eu ouça primeiro o réu. Porque se eu não ouvir o réu, como é que eu vou saber que a defesa dele é protelatória? Se eu não ouvir o réu, como é que eu vou saber que a defesa dele não me gera uma dúvida razoável? Então primeiro eu preciso ouvi-lo, para depois constatar aquilo que ele falou me gera ou não uma dúvida razoável. Tá? Então esses são os contornos aqui da tutela de evidência, e com isso a gente fecha esse tópico extenso, complicado, mas que eu pincei aqui os principais aspectos, sobretudo para a tua prova, né? Pensando sobretudo no teu exame de ordem. Tá? Então esses eram os aspectos mais importantes a respeito da tutela provisória. Um grande abraço, continue estudando e até mais.